Boa noite, então, queridos amigos, irmãos. Com muita felicidade, vamos iniciar nesta noite mais umas reflexões, mais uma exposição doutrinária. E a reflexão dessa noite é intitulada Intercessão. E os livros utilizados para as reflexões de hoje foram o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 17, Intercessão, e também o livro da mesma autoria, de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, Pensamento e Vida, capítulo 26, Oração. Então, queridos irmãos, quando pensamos em todas as dificuldades, todas as necessidades que somos acometidos no nosso dia a dia, ou até mesmo quando muitas vezes a gente está imerso em todos esses problemas, mergulhados realmente no automatismo do nosso cotidiano. É comum, muitas vezes, nos depararmos com essas situações. Muitas vezes é normal a gente estar em todo esse automatismo por conta de todas as responsabilidades que somos chamados. Seja no nosso mundo do trabalho, seja se a gente estuda, né, na escola, nos nossos estudos. Muitas vezes nos falta tempo, até a gente brinca, né, tempo até para respirar. É normal que muitas vezes nos encontramos nessas situações. É natural, porque a gente ainda está em um mundo de provas e expiações e que ainda precisamos do trabalho para exercitar todas as nossas forças, todas as nossas ações para a gente aprender através do trabalho. Mas brincadeiras à parte, muitas vezes nos falta até mesmo tempo para fazermos uma pequena prece. Às vezes está tão corrido o nosso dia a dia que não sobra um tempo para a gente silenciar os nossos pensamentos, elevá-los até o alto, através, né, de uma ação de prece, ou até mesmo, muitas vezes, estamos tão mergulhados nesse cotidiano que achamos que silenciar os nossos pensamentos, elevá-los, fazer uma prece, muitas vezes não vai resolver os nossos problemas, não vai resolver as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Achamos muitas vezes que a prece, ela é uma ação muitas vezes inútil na nossa vida. Muitas vezes a prece, achamos que a prece muitas vezes não vai resolver a nossa vida. Muitas vezes quando a gente está tão imerso nesses nossos problemas, nessas nossas dificuldades, a gente esquece até mesmo o básico. E de fato, irmãos, existem muitas situações, muitas dificuldades, necessidades que a gente se encontra, que somente a oração, somente a prece por si só, não resolverá as dificuldades que a gente se encontra. Muitas vezes só a prece não vai resolver. Muitas vezes é preciso que a gente realize uma prece para a gente ter força para resolver alguma situação, através de uma ação, né? Mas não achemos que a prece ela é inútil. Pelo contrário, a prece nos dá forças. A prece nos movimenta para o alto. Através da prece encontramos a força que a gente realmente precisa. Só que muitas vezes a gente está tão imerso nos nossos problemas íntimos que a gente se esquece de uma simples ação de realizar uma prece. E realmente a gente está submetido a leis que são imutáveis.
tem muitas situações que somente a prece, como foi dito anteriormente, não resolverá. Às vezes vamos precisar muito mais do que uma prece, às vezes ação, alguma atitude, algum esforço para realmente resolver o problema, mas sempre precisamos da prece como um ato inicial de um esforço, de uma atividade, de um trabalho. E se realmente a prece sozinha não é capaz de modificar muitas das situações em que a gente se encontra, ela, irmãos, vai ser capaz de acalmar os nossos pensamentos e os nossos corações. Às vezes a gente enfrenta situações no nosso cotidiano que a gente tem muitas situações que vão nos trazer raivas. Muitas vezes a gente vai estar revoltado com alguma situação do cotidiano. E às vezes quando a gente silencia os nossos pensamentos, eleva-os até o alto, e não precisa ser orações muito elaboradas, com muitas palavras, até muitas vezes não é preciso nem formular palavras para fazer uma prece, às vezes só o silêncio, ou até mesmo um obrigado, Senhor, por essa situação. Já conta muito e já traz para nós a força necessária que a gente precisa para enfrentar uma situação. A prece é esse movimento que a gente faz rumo às esferas mais altas. Através da prece, a gente sai de todas aquelas situações difíceis que nos encontramos, né? Situações, né, no pensamento, a revolta, o ódio, o rancor. A gente sai dessa frequência e a gente vai para frequências mais altas. É o momento que a gente faz a conexão com o alto. E por alguns instantes, a gente sai desses mares tormentosos que a gente se encontra, através de todas essas situações, revoltas, ódio, rancor, e a gente vai para a calmaria, não a calmaria que antecede a tempestade, mas a calmaria depois da tempestade. Depois que passa a tempestade, principalmente naqueles dias mais quentes, fica fresquinho, né? Fica mais agradável o tempo. E a prece representa justamente isso. A calmaria depois da tempestade. E essa prece que nos tira desses mares em tempestade, como dito anteriormente, ela pode ser realizada através do uso de palavras ou até mesmo através do nosso silêncio, uma respiração, uma meditação, no momento que a gente reconecta-se conosco e com o alto. E em todos esses momentos de escuridão que estão à nossa volta e que estão em nossa vida, quando a gente busca esse recurso infalível que é a prece, a gente atrai essa luz divina que nos tira de todos os abismos que a gente se encontra, seja do desespero, da ignorância, da maledicência, do sofrimento, da miséria, do ódio, que frequentemente a gente vê e enfrenta no nosso mundo. A ação da prece é semelhante quando a gente tem o nosso quarto, ele está todo bagunçado, só que a luz queimou. Aí a gente não enxerga a bagunça que está no nosso quarto. Mas quando a gente troca a lâmpada, a gente enxerga a bagunça que está no nosso quarto e aí a gente vai arrumar. Mas foi através dessa ação de trocar, né, a lâmpada, que estava queimada, por uma lâmpada boa, que a gente encontrou realmente a bagunça que estava no nosso quarto e arrumamos. E a gente pode comparar, amigos, a ação da prece com alguns fenômenos naturais. A ação da prece em nós é semelhante ao fenômeno das marés nos oceanos, que as marés,
elas ocorrem nos oceanos para buscar o equilíbrio das águas. A ação da prece em nós é semelhante ao momento em que o vegetal ele quebra a sua dormência, ele rompe a semente que está lá enterrada no solo e busca a luz. Nos animais é semelhante ao instinto da curiosidade e da indagação, que mais tarde vai levar à inteligência mais aprimorada e robusta. Na nossa espécie, na espécie humana, ela é a concentração natural que a gente realiza antes de qualquer edificação no caminho humano. E quando pensamos na nossa relação com o divino, com Deus, com o nosso Mestre Jesus e com toda a espiritualidade amiga que está à nossa volta, a gente recorda, através da história, nos primórdios da humanidade, desde as pinturas rupestres, que os homens da caverna, digamos assim, utilizavam como uma forma de conexão, né, uma forma de pedir a caça para alimentação, até mais avançando no tempo, através dos suntuosos templos construídos com ouro e prata. Mas, já digo de antemão, irmãos, que a ação da prece, ela transcende o material, transcende os templos de pedra, porque a prece tem muito mais a ver com o templo do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa casa mental. A prece, ela transcende todo esse material. Ela é uma ação eficaz do nosso pensamento e da nossa vontade. A prece, como dito antes, ela é o mais alto mecanismo de intercâmbio que a gente encontre, que a gente utilize entre a terra e o céu, entre nós e a espiritualidade amiga que nos acompanha e está à nossa volta, através dessa ação tão simples, que parece ser simples, mas todo o mecanismo por trás da prece ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. É através dela que a gente pede a Deus, pede ao nosso Pai, que Ele, através de toda a sua misericórdia, bondade, justiça, vai nos estender os braços, todo amoroso, para nos receber. Mas não para nos trazer as coisas de brinde, porque Deus reconhece que a gente precisa trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. A prece é esse lenitivo. A gente faz uma analogia muito simples aqui com a academia. Se a gente quer perder peso, criar músculos, a gente precisa frequentar uma academia, que através do exercício a gente vai perder o peso, né? E uma série de outras coisas, uma readequação alimentar também. A gente vai criar músculo e perder peso também. A prece é esse exercício que a gente faz para desenvolver as nossas virtudes, para desenvolver tudo aquilo que dormita ainda em nós, para transformar, educar sentimentos. Então, a prece parece tão simples, mas tudo que está em volta dela é complexo. Mas então, com tudo isso que a gente está conversando aqui sobre a prece, sobre a eficácia da prece, sobre o mecanismo da prece, surge uma questão. Será, então, que através da prece a gente pode pedir auxílio para os nossos amigos, familiares, colegas de aula, trabalho? Será que a nossa prece atinge os outros? Irmãos e amigos, como foi dito antes, a prece parece ser tão simples, mas ela é muito complexa. Ela não atinge só nós.
Se ela transcende até o pensamento, ela transcende até o nosso ser. Tudo é frequência. Então, se a gente, em nossas preces, envolve um familiar nosso, um amigo, ou até mesmo, né, aquelas pessoas que a gente não gosta muito, que às vezes, no nosso auge da nossa raiva, a gente chama de inimigo, a prece, ela leva, quando, né, feita com carinho, amor, com vontade, ela leva essas doces influências para aquelas pessoas que a gente está direcionando, está endereçando as preces. Seja uma pessoa que a gente não gosta muito, até aquelas pessoas que a gente ama muito. A prece, ela representa um recurso inimaginável da fraternidade e da caridade. A prece, ela vai nos proporcionar também uma ação no bem. E parece tão simples, mas a gente, através da prece, também a gente está fazendo uma boa atitude, uma boa ação, uma atitude de caridade, através de todas as nossas preces sinceras, a todos os nossos familiares, amigos, e também até os nossos inimigos, que a gente chama, mas na verdade não são nossos inimigos, eles vão receber, eles vão sentir isso. Só que, infelizmente, ainda a gente acredita que o ato de orar pelos outros não vai fazer diferença nenhuma. A gente pensa que, para que eu vou fazer uma prece para o outro, se ele nem vai receber essa prece, se ele nem vai sentir essa prece? Só que nesses momentos que a gente fala isso, a gente não percebe que a atitude de prece aos outros é uma atitude de amor. E que sim, eles vão receber isso. A prece, como dito antes, é um dos atos mais lindos de fraternidade, nos une. E às vezes a gente se esquece disso, porque realmente a gente está muito preso ao nosso cotidiano, aos nossos problemas íntimos, e a gente acaba esquecendo do outro, acaba esquecendo da prece, acaba esquecendo muitas vezes da importância do evangelho no lar, para nos unir como família, e que através de toda a nossa boa vontade, dos nossos pensamentos, que a gente faz através da prece, a gente está mandando forças benéficas, a gente está mandando luzes que vão iluminar e trazer a paz e a presença divina naqueles a quem a gente endereça as nossas preces. E a gente ainda não acredita, muitas vezes, na eficácia da prece, em todas essas ondas invisíveis que o nosso pensamento manda, irradia. Ainda a gente não pode enxergar essas ondas. Ainda a gente não tem um equipamento que possa visualizar as ondas benéficas dos nossos pensamentos e da prece que ainda que habita, né, o nosso ambiente, o nosso espaço mental, e que a gente, através da oração, seja para nós ou para o outro, a gente está irradiando, a gente está emitindo essas ondas invisíveis. E também a gente está submetido a essas ondas. A gente ainda vai gerar frutos dessas influências que a gente gera e também recebe. Por isso, muitas vezes a gente diz que a gente precisa fazer a ecologia dos nossos pensamentos e também da nossa casa mental. Da mesma forma que a gente cuida do nosso meio ambiente, a gente precisa cuidar da nossa casa mental. Justamente para cuidar as nossas influências e como a gente está sendo influenciado e como a gente influencia os outros. Por isso é muito importante a gente cuidar os nossos pensamentos, cuidar o que a gente está pensando, às vezes parar e nos perguntarmos o que estamos pensando, o que estamos desejando ao outro. Será que estou desejando ao outro paz, bondade, harmonia? Ou eu estou irradiando para o outro ódio, revolta? A gente precisa fazer, nesse sentido, ecologia dos nossos pensamentos, porque a gente emite influências. Ainda a gente não vê, mas a gente pode sentir. Mas então, voltando ao nosso tema
inicial, a gente pode doar, sim, os nossos mais belos pensamentos e também direcionar todos esses belos pensamentos a todas as pessoas que nos são queridas. Por mais, né, que Deus e todos os espíritos queridos que nos acompanham conheçam todas as nossas dores, todas as nossas necessidades e aflições, é justamente esse intercâmbio da prece que nos proporciona um eficaz remédio, um eficaz bálsamo para a gente encontrar paz, para justamente fazermos aquelas ações que vai nos recolocar na rota do bem. E não nos esquecemos da seguinte passagem do evangelista Marcos, no capítulo 11, verso 24, que diz o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido-vos será o que pedirdes. Então, seja o que a gente pedir para a gente, seja o que a gente pedir para o outro, com certeza seremos atendidos. Ainda, né, que a gente acha que não tem mais nada ao nosso redor. Talvez a gente se encontre em uma situação que a gente já perdeu tudo ou que realmente Deus não nos escuta mais. Por mais que a gente ache que todas as nossas forças são inúteis, não duvidemos, irmãos, da nossa fé, da ação da prece no nosso dia a dia. Que nas noites mais escuras, ela vai iluminar as consciências. Nos dias mais quentes, a prece é a brisa refrescante que alivia o calor. Em meio ao mar, a prece é o farol que nos guia ao porto. Nas crueldades e friezas do nosso mundo, a prece é o abraço aconchegante e o sorriso generoso do nosso Mestre, nos dizendo que tudo passa. E para embasarmos, então, toda a eficácia da prece, seja para a gente ou para os outros, vamos contar uma pequena historinha. Havia então um homem que estava perdido no deserto. Já estava cansado e sem forças. Ele cai na areia do deserto, de tão cansado, com sede e fome que ele se encontra. Aí ele pede em prece a Deus que o assista. E até então espera. Mas nenhum anjo desceu do céu e veio para lhe dar algo para beber, para saciar sua sede, ou algo para comer para saciar sua fome. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia dele se levantar e tomar um dos caminhos que tinha à sua frente. E através desse movimento de levantar e tomar um desses caminhos que estava à sua frente, ele reuniu todas as suas forças que restavam e caminha, escolhe um dos caminhos que estava à sua frente e vai. E aí, andando mais alguns metros, ele descobre que tinha um oásis, um lugar com sombra e água fresca que ele poderia, enfim, saciar sua sede, sombra, para aliviar o calor do deserto. E ao ver esse ambiente, ele ganha coragem e fica extremamente feliz. E se ele tem fé e reconhece que teve uma intercessão nessa escolha dele, ele vai dizer: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Só que ele, se ainda lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a mim de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda, o acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não me ter deixado abater.
Então, irmãos, essa simples história, a gente pode perceber, né, o como somos sempre socorridos e que a prece nos impulsiona a tomarmos atitudes que, sim, independentemente da situação que a gente se encontra, a gente é atendido. Talvez, né, pelo nosso orgulho, a gente feche os nossos olhos e ainda teme um pouquinho para receber esse doce auxílio, essa doce influência de Deus e dos nossos amigos espirituais. Mas nunca nos esquecemos, quando realizamos prece, seja para a gente ou para os outros, estamos realizando um dos mais belos atos de caridade. E por fim, então, fazer uma pequena leitura na íntegra do texto que inspirou essas reflexões. Então, lição 17, do livro Pão Nosso, intitulado Intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25. Muitas criaturas sorriem, ironicamente, quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo, visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receber as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, com muita felicidade, então encerramos mais essa exposição doutrinária. Desejo a todos um ótimo final de semana, com votos, então, de muita paz. Um abraço a todos.